Olá, querido instrutor, querida instrutora. Meu nome é Carlos, sou o líder de desbravadores. Estou nesse departamento há mais de 20 anos. Estou preparando essa videoaula com o intuito de auxiliar você durante as suas aulas. Espero que você goste e que faça bom uso dela. Beleza? Bom, como todos nós sabemos, os desbravadores são organizados por idade e cada idade possui uma classe correspondente com requisitos para cada faixa etária. Quando nos dispomos a ensinar algo para alguém ou para um grupo de pessoas, nós devemos levar alguns pontos importantes. Alguns aspectos devem ser considerados. E é isso que nós vamos abordar nesse momento. 6 itens que irão nos auxiliar, que irá te auxiliar durante as suas aulas. Então vamos lá? Primeiro, verifique a faixa etária a qual você vai trabalhar. Ou seja, verifique qual a faixa etária que você mais se identifica. Como nós sabemos, nós vamos trabalhar com grupos de 10 a 15 anos. E é fundamental você se identificar com alguma faixa etária. Imagine assim, você gosta de trabalhar com meninos e meninas na faixa de 15 anos. E aí você foi escolhido para trabalhar com a classe de amigo, que é a classe de 10 anos. Você não se identifica muito com essa idade, né? Você vai ter que mudar totalmente a sua linguagem, vai ter que ser uma abordagem totalmente diferente, um pouco mais infantilizada. E aí você acaba forçando um pouco e a criança começa a perceber que você está forçando um pouco porque não é aquilo que você é. Por isso é importante você se identificar, saber qual faixa etária que você melhor se identifique. E aí você vai chegar para o seu diretor e vai falar: olha, muito obrigado por ter me dado a oportunidade de trabalhar com uma unidade de 10 anos, mas eu me identifico melhor com a de 15. Numa outra oportunidade eu posso até tentar trabalhar com 10, mas deixa eu trabalhar agora com 15, porque eu me identifico melhor. Porque você vai agir, porque aí eu posso agir mais naturalmente possível. Então, haja naturalmente. Então, quando eu me identifico com uma determinada faixa etária, eu consigo agir naturalmente. Eu não vou forçar. E a criança percebe quando nós estamos forçando algo. Então, seja o mais natural possível. Isso só acontece quando eu identifico a faixa etária que eu melhor me identifico. O segundo aspecto que nós devemos levar em consideração é: planeje as suas aulas. Gaste um pouco de tempo para planejar as suas aulas. Não tem nada pior do que não saber para onde ir, como chegar. Por isso é fundamental você planejar as suas aulas. Quando você planeja a sua aula, você evita muitas coisas. Perguntas desagradáveis, porque você vai perceber que vai aparecer perguntas assim de última hora em que você não vai saber responder porque simplesmente não preparou a aula. Imagine assim, você chega lá pelo domingo pela manhã, pega um caderno, abre lá e fala: hoje eu vou ensinar nós. E aí você não tem material, consegue fazer tudo na teoria, mas você não tem o material. Por isso é importante você planejar a sua aula. Imagine que dali, quando você está montando um nó, aparece uma pergunta e você não sabe responder naquele exato momento. Você talvez pode até dar uma desculpa esfarrapada ali naquele momento e dar a resposta depois. Mas aí o seu menino, o seu desbravador, ele começa a perder o interesse pela aula, porque ele vai perceber que você está fazendo de qualquer jeito. Tá certo? Então, planeje a aula. É muito importante perder algumas horas planejando. Então, planeje. Esse é o segundo aspecto. Terceiro aspecto: separe o material necessário para as suas aulas. Quando nós planejamos a aula, nós vamos identificando que tipo de material eu vou precisar naquele exato momento. Se é uma aula de nós, então
eu vou precisar de cordas, eu vou precisar de cordões, eu vou precisar de material para aula prática. Se eu vou ensinar fogos e fogões, eu vou precisar de madeira, eu vou precisar de materiais para poder acender o fogo, para poder apagar o fogo. Então percebo que quando a gente planeja a aula, a gente automaticamente também vai separando os materiais. Então é importante, esse é o terceiro aspecto, separe o material ao qual você vai precisar. Quarto item, revise o conteúdo. Tá? Uma vez que você já verificou a faixa etária que você se identifica, uma vez que você planejou a aula, você separou o material, revise todo o conteúdo da sua aula. Importante, né? Saber identificar o que você pretende passar para o seu desbravador, o que você espera que ele aprenda, o que espera que ele faça durante aquela aula. Então é muito importante. Enumere os pontos principais, aquilo que é importante, porque o meu desbravador precisa saber. Então enumere, item por item, veja o que é importante para ele e frise. Então, a hora que você começa a revisar o seu conteúdo, você consegue perceber o que é importante para o desbravador, o que ele precisa gravar na sua mente. Tá certo? Quinto aspecto. Seja pontual, não atrase. O ideal é que você chegue 30 minutos antes, mas ali 15 minutos já é o ideal. Por quê? Assim você consegue preparar o ambiente, você já consegue separar o material para que quando o seu menino, quando o seu desbravador chegar até você, você já tenha tudo organizado. Já pensou você chega atrasado, você ainda chega ali 10 minutos atrasado, você ainda vai preparar o ambiente, seu desbravador vai ficar disperso e você vai levar tempo até você trazer ele consigo. Tá certo? E aí seu desbravador vai falar, ué, para que eu vou chegar cedo? Se meu instrutor, se meu conselheiro chegar atrasado, não tem importância eu também chegar atrasado. Então percebam que é importante você ser pontual. Então seja pontual, chegue com antecedência. 30 minutos é o ideal, mas se não dá para chegar 30 minutos antes, 15 minutos é o suficiente para você organizar a sua aula, deixar tudo bonitinho, para que quando o seu desbravador chegar, ele já possa ganhar tempo. Porque nem muitas vezes você tem tempo suficiente para ensinar uma aula. Às vezes um requisito leva-se 30, 40 minutos, e se você já chega atrasado, até você chega ali atrasado, até você montar uma sua aula, 20 minutos passa assim, voando. E aí você tem aí 10, 15 minutos para ensinar. O que o seu desbravador vai aprender? Ele vai ficar desmotivado. O sexto aspecto importante, coloque a data e assina imediatamente o requisito após o seu cumprimento. Não tem nada mais desagradável quando o regional ou o seu distrital chega para avaliar os cartões e percebe que está tudo sem assinatura, tudo sem data, e aí você tem que correr, fazer tudo de uma vez, ou você coloca tudo numa data só. É coisa horrível. Isso aí só mostra o quanto você não planejou, o quanto você é desorganizado, o quanto você não valoriza o seu trabalho e o quanto você não valoriza o trabalho do seu desbravador. Então, o requisito é de nós. Então, o garoto cumpriu o requisito, coloque a data e assine imediatamente. Caso isso não seja possível, crie um caderno de registros. Uma vez que você planejou sua aula, automaticamente você vai ter um caderno. Faça um caderno de registro. Então, o requisito é item geral, nós e amarras, realizado no dia 16, às 19 horas, às 20 horas, instrutor tal. Acabou, você tem lá o seu caderno de registro. Quando você for interpelado pelo seu regional, pelo seu distrital, mas que dia que foi realizado isso aqui? Aí você fala, não, espera aí, eu vou olhar no meu caderno. Você olha lá no seu caderno, ou no seu planejamento, e fala, foi realizado no dia tal. E aí assina, fica muito mais fácil. Então, tenha isso em mãos. Então, se você não quer fazer um caderno, mas assine imediatamente o requisito. Não só assinar, mas também coloque a data de cumprimento do requisito. Isso é muito importante e é fundamental. Então, revendo,
Verifique a faixa etária com a qual você melhor se identifique. Planeje as suas aulas com antecedência. Separe o material necessário para que a aula aconteça de maneira natural, de maneira tranquila. Revise o conteúdo para ver se não está esquecendo nada. Veja quais são os pontos fundamentais que você espera que seu desbravador aprenda. Seja pontual. O ideal é chegar 30 minutos antes, mas 15 minutos é o suficiente para você montar um ambiente e preparar as suas aulas ali para aquele exato momento. E coloque a data e assine imediatamente assim que o seu desbravador cumprir o requisito. Espero que essas dicas tenham sido de grande utilidade e nos vemos numa próxima aula. Até lá!